Olá, na nossa última aula, nós estávamos analisando a substituição tributária. E eu dei para vocês a substituição tributária no imposto de renda. E eu falei um pouco sobre a figura da retenção na fonte, né? E que no caso do imposto de renda, nós vimos que, apesar de ter autores que entendem que se trata de uma substituição tributária, né, o entendimento do STJ em relação ao imposto de renda especificamente é de que haveria uma solidariedade caso o empregado não faça aquela declaração do imposto de renda. É quase uma solidariedade que vai surgir por uma omissão do contribuinte, né? É, mas para outros casos, como ISS, né, se a lei municipal não trouxer uma regra específica em outro sentido, né, até pela leitura da própria Lei Complementar 116, retenção na fonte no ISS geralmente é tratada como substituição tributária. Para as contribuições previdenciárias, vai depender muito da lei, né? Ao longo do tempo, as leis vieram trazendo especificidades, ela própria diria qual era a natureza. Então, retenção na fonte tem sempre essa discussão, né? Quando as leis são silentes, há uma tendência a se entender que é uma substituição tributária, mas vai depender muito, né, do tributo e efetivamente da jurisprudência. No caso, o caso mais emblemático, no entanto, de substituição, aquele que você tem maiores discussões, e aqui não há dúvida nenhuma que é essa figura, é o que acontece no ICMS, né? Como o ICMS é um ponto importantíssimo para a PGE e também para a PGM, porque a maioria dos precedentes de substituição tributária são do ICMS, né, tanto do Supremo quanto do STJ, e acabam influenciando outras questões, né, outras controvérsias. E em relação ao ICMS, é uma regulamentação diferente. Então, eu vou dar para vocês essa sistemática, até para poder vocês efetivamente entenderem, né, como funciona e os tipos de substituição tributária no ICMS, porque eu diria que tem mais de um tipo, e é uma regulamentação muito específica. Então, como é que funciona? Primeiro, vamos para a parte legal. O ICMS, a sistemática está prevista no artigo 155, parágrafo 2º, 12, letra B de bola da Constituição Federal. Então, 155, parágrafo 2º, 12b. Esse artigo 155, ele estabelece que cabe à lei complementar, e aqui é uma matéria de reserva de lei complementar, definir as hipóteses de substituição tributária no ICMS. Então, quando a gente estiver tratando de substituição no ICMS, as normas gerais, né, as definições das hipóteses, das possibilidades de substituição tributária, elas são matérias de reserva de lei complementar. E aí, a Lei Complementar 87 de 96, ela trata da substituição nos artigos 6º a 9º. E aí eles vão trazer os tipos de substituição tributária possíveis para o imposto. E esses artigos, né, 6º, 7º, 8º e 9º, eles também prevêem, fazem uma diferenciação entre o tipo de operação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar para vocês a noção geral, né, obviamente, explicitando o que está na lei complementar. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante é que você no ICMS tem operações internas e operações interestaduais. As operações internas, sejam de prestação de serviços, seja de circulação de mercadorias, são aquelas que elas ocorrem dentro do limite territorial de um estado, né? Então, só vai acontecer dentro daquele estado. Então, transporte, comunicação, que são os serviços, e a parte de circulação de bens, vendas de mercadorias. Só que você também tem operações interestaduais. São operações, seja de circulação de mercadoria, seja prestação de serviços, que vai de um estado para o outro. E a sistemática das substituições, as definições das substituições, elas vão variar de acordo com a operação. Se a operação é interna,
cabe às leis estaduais definirem os casos de substituição tributária. É interessante que alguns autores, como é o caso do professor José Eduardo Soares de Mello, eles até criticam essa sistemática, porque entendem que pela Constituição, todas as hipóteses deveriam estar na lei complementar. Mas isso é impossível, né? Então, o que a lei complementar faz é prever a norma geral, né? E definir quais são as sistemáticas que as leis, né? E nós vamos ver no caso das operações interestaduais, os convênios podem prever. Então, a sistemática é essa. Se for operação interna, cabe à lei de cada estado definir as hipóteses de substituição tributária, observada, obviamente, a lei complementar, a norma geral da lei complementar 87. No estado do Rio de Janeiro, aonde é que vocês vão encontrar as hipóteses de substituição tributária? Nos artigos 21 a 29, letra A, da Lei 2657 de 96. Artigos 21 a 29A da Lei 2657 de 96. Se eu tiver diante de uma operação interestadual, a lei complementar estabelece que cabe a definição, né, das hipóteses por deliberação dos estados, que vai ser realizada no âmbito do CONFAS, que eu já expliquei para vocês quando nós estudamos os convênios. Essa sistemática para as operações interestaduais está prevista no artigo 9º da Lei Complementar 87 de 96. Só que aqui tem uma peculiaridade que eu acho que é interessante. Quando nós estudamos os convênios e nós analisamos lá o artigo da Constituição, 155, parágrafo 2º, que trata, né, da 12, que trata dos convênios, e do 150, parágrafo 6º da Constituição, quando eu falei dos convênios, eu até disse que nós vimos aquelas discussões que tem que ter ratificação por todos, né, os estados. O que você exige o convênio como regra absoluta, que tem que ser um convênio com ratificação de todos os estados, é para determinados institutos. Então, isenções, benefícios fiscais, incentivos fiscais, vocês se lembram? Aqui nós não estamos tratando de incentivos, de benefícios, nem de isenções. Então, aqui a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a deliberação do Estado pode ser um convênio, que vai ser ratificado por todos os estados, ou pode ser um protocolo. O protocolo, ele também ele é celebrado no âmbito do CONFAS, então ele envolve a deliberação dos secretários de Fazenda, mas ele não tem a formalidade de um convênio. Aquela exigência de ratificação por todos os estados é para isenção, benefícios e incentivos. Né? Aqui no caso da fixação das hipóteses de substituição tributária, o STJ tem precedente entendendo que poderia bastar um protocolo, que é mais simplificado, tá? E pode envolver alguns estados da federação. Então, só para vocês terem uma ideia, um precedente é o RESP 11.84.595. 11.84.595. Tá? Então, repetindo, resumidamente, operação interna depende da lei de cada estado. Operação interestaduais é deliberação dos estados no âmbito do CONFAS. Pode ser um convênio ou pode ser um protocolo que é mais simplificado. Ok? De toda maneira, deliberação de estados. A Lei Complementar 87 também prevê lá nos artigos que eu mencionei que no ICMS eu posso ter dois tipos de substituição tributária. Uma substituição tributária que é chamada para frente ou progressiva e uma substituição tributária para trás ou regressiva. Para vocês entenderem as duas, eu preciso dar uma explicação básica sobre o ICMS. Né? O ICMS é um imposto complexo, né? Não sei se todos estão acostumados a trabalhar com imposto. Então, para vocês entenderem aqui nessa parte de substituição, eu preciso dar uma explicação básica de como funciona o ICMS.
Então, vou compartilhar com vocês a minha tela para facilitar vocês o entendimento quanto a como funciona a substituição tributária no ICMS para trás ou para frente. Mas antes eu queria dar uma explicação. Então, vejam, no ICMS, nós estamos em substituição, é sujeito passivo, né? É o responsável tributário. No ICMS, quem são os contribuintes? Quem seriam os sujeitos passivos, os outros sujeitos passivos, os contribuintes, os sujeitos passivos usuais, né? Os contribuintes do imposto. Pensando no fato gerador, circulação de mercadorias, que é o mais comum. Eu tenho 3 contribuintes do imposto: o produtor, o industrial e o comerciante. Vocês vejam que é um contribuinte por fase de circulação de mercadorias, né? O ICMS, como eu já falei aqui, ele como regra, é plurifásico. Então, ele vai incidir em cada fase de circulação de mercadorias. O produtor recolhe o ICMS dele, o industrial recolhe o ICMS dele e o comerciante vai recolher o ICMS dele, de cada uma das vendas. Como regra geral, como está no slide, o momento da ocorrência do fato gerador do ICMS é a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte. É a regra geral. Por quê? A Lei Complementar 87 prevê outros momentos de ocorrência do fato gerador para hipóteses específicas. Então, em alguns casos, o momento da ocorrência, né, é a entrada da mercadoria e não a saída. Mas, como regra, é a saída. Então, se eu não tiver substituição, como é que funciona? O produtor, na hora em que a mercadoria sair do seu estabelecimento, ele recolhe o ICMS da fase dele. Quando a mercadoria sair do estabelecimento do industrial, ele recolhe o ICMS da sua fase. Quando o comerciante vender a mercadoria e a mercadoria sair do seu estabelecimento, ele vai recolher o ICMS da sua fase. Então, desculpa, se não tiver substituição tributária, você vai ter recolhimento por fase. E cada contribuinte recolhe o seu, da sua fase, da sua venda. O que acontece no ICMS, no que se refere à substituição tributária? A lei complementar permite que seja a lei estadual, seja o convênio, seja o protocolo, eles escolham um dos 3 contribuintes para funcionar também como substituto tributário, seja da fase anterior, seja da fase posterior. Então, além de ele recolher como contribuinte da fase dele, que ele vai continuar recolhendo, ele vai substituir o contribuinte, seja da fase anterior, seja da fase posterior. Vocês se lembram, né? A substituição tributária, o substituto fica no lugar do contribuinte. Qual é a diferença? O que é para trás e para frente? É sempre levando em consideração o substituto, qual é a fase que ele está substituindo. Se a fase é anterior, a substituição é para trás. Se a fase é posterior, a substituição é para frente. Então, deixa eu conceituar e dar isso de uma forma mais didática e resumida. O que é a substituição para trás? Na substituição para trás, você vai ter um diferimento. É como se fosse um diferimento no pagamento do tributo. Por quê? Porque o ICMS seria devido pelo produtor, ele recolheria na fase dele, na saída da mercadoria dele. Só que, por uma regra de substituição, quem vai recolher é o industrial na fase seguinte. Então, você adia o pagamento do tributo. É um diferimento, é um adiamento do pagamento do tributo para a fase seguinte. Então, o industrial, pensem numa indústria, por exemplo, de laticínios. O industrial vai substituir o produtor. O produtor, ele é excluído da relação tributária.
Então, o industrial ele é substituto para trás, porque ele está substituindo a fase anterior, ok? Então, vamos ver se vocês entenderam bem. O industrial ele recolhe ICMS das duas fases. Ele recolhe ICMS da fase dele, como contribuinte, porque ele está vendendo, e ele vai recolher também o ICMS da fase anterior, só que na fase anterior ele recolhe como terceiro. Ele recolhe como responsável tributário do tipo substituição tributária, ok? Outro exemplo, além da indústria de laticínios, que é muito comum. Eu tenho uma indústria, por exemplo, de roupas, né? E aí a indústria vai substituir o produtor, que é aquela matéria-prima primária, né? Então ele pode ser indicado como substituto da fase anterior, que é da matéria-prima. E aí é uma substituição para trás. Qual é o interesse da substituição tributária? Eu já disse para vocês aqui que a substituição tributária, como qualquer hipótese de responsabilidade tributária, elas são classificadas como garantias do crédito tributário. É sempre no interesse do fisco. Aí vocês vão perguntar assim, mas qual é o interesse do fisco em receber na fase seguinte, se ele poderia ter recebido na fase anterior? Por dois motivos. Primeiro, aqui é fixado em razão do interesse da Fazenda Estadual na arrecadação do tributo. Por quê? Se o ICMS não é pago, a Fazenda vai cobrar do industrial pelas duas fases. Porque a relação do fisco é com o substituto. Então, ele vai cobrar do industrial, porque ele é a fase dele, que ele é contribuinte, e da fase anterior como substituto. Então, ele vai ajuizar a execução fiscal em face do industrial. Que se vocês pensarem num produtor de leite, um produtor que é matéria-prima, eles são, primeiro, muitos, e segundo, geralmente quem tem o maior patrimônio é um industrial, é a indústria. Vocês vão perceber que geralmente as escolhas, né, de substituição tributária recaem sobre a indústria, porque quem tem o maior patrimônio. Além disso, é muito mais fácil fiscalizar a indústria, duas indústrias de laticínio, do que eu fiscalizar 50 produtores de leite, pequenas fazendas. Então, você escolhe o industrial como substituto, por mais que vai haver um diferimento, porque é mais fácil, caso haja necessidade de cobrança, o industrial tem patrimônio, e fiscalização é muito mais simples. Você vai concentrar a tributação, o recolhimento, né, no caso aqui, efetivamente na fase que é mais fácil de você fiscalizar. Tá? A Fazenda sempre pensa assim: o que ela vai facilitar? Fiscalização e arrecadação. Você se lembra das obrigações acessórias? Arrecadação e fiscalização. É isso que a Fazenda está preocupada, né? Então a legislação aqui é fixada nesse interesse. O que é substituição para frente? Na para frente, eu já tenho, na verdade, uma antecipação do pagamento do tributo. Por quê? O tributo seria devido pelo comerciante na hora que ele vendesse a mercadoria. Aí vem a lei, lá o convênio, o protocolo, e escolhe o industrial como substituto. Ou seja, o industrial antecipa o pagamento do tributo, apesar do fato gerador, se ele vier a ocorrer, né, vai ocorrer no momento que o comerciante vender aquela mercadoria. Vocês vejam que não é a antecipação do fato gerador em si. O fato gerador continua sendo a venda do bem pelo comerciante. Só que o industrial na fase anterior vai recolher a fazenda estadual, antecipando aquele pagamento, né? Então, assim, também interessa o fisco, obviamente, vocês vejam, mais um exemplo de concentração na indústria. Exemplos comuns, que são os exemplos de concurso, são os exemplos da jurisprudência, de substituição para frente. Primeiro lugar, é o caso de uma indústria automobilística, que é substituta tributária da revendedora de veículos, da concessionária de automóveis. Você concentra
a arrecadação no industrial. Ele recolhe da fase dele e ele antecipa o ICMS da fase seguinte, que é a do comerciante. Então, é o substituto, que é a indústria, substituindo a fase seguinte, por isso que é para frente. Quem ele está substituindo está na fase seguinte. E é indústria automobilística e concessionária. Outro exemplo muito comum é a indústria de bebidas ou de cigarro, que funcionam como substituto tributário da fase seguinte, que é o comerciante. Comerciante varejista, por exemplo, um bar. Então, você vai ter a antecipação, né? Uma loja que não é uma tabacaria. Então, cigarro e indústria de bebidas e a indústria de tabaco, de cigarros. Terceiro exemplo que é muito comum. Eu tenho uma distribuidora de petróleo, uma distribuidora de gasolina, ou uma refinaria, que funcionam como substitutas tributárias do posto de gasolina. Então, o posto de gasolina é o comerciante, é o contribuinte, e você indica a indústria, e aí pode ser uma refinaria, pode ser uma distribuidora, depende da legislação. Vocês têm relação com o fato gerador, né? Sempre um terceiro com relação. A fase anterior, o industrial vai recolher o ICMS que só seria devido pelo comerciante, no caso, o posto de gasolina, quando ele vendesse a gasolina. Então, a substituição para frente, ela sempre foi muito questionada, né, quanto à sua constitucionalidade, e a questão chegou até ao Supremo, porque o industrial recolhe sem que o fato gerador ocorre, né? Vocês vejam, o fato gerador pode até não ocorrer. O comerciante pode não vender a mercadoria, né? Você pode ter uma mercadoria que que se deteriore, né? Mas mesmo assim o industrial já recolheu antecipadamente. Então isso sempre foi uma grande discussão. Mas o Supremo sempre considerou a substituição tributária para frente como constitucional, né? Até antes da inclusão do parágrafo 7º no artigo 150 da Constituição, que nós vamos estudar a seguir, que foi introduzido em 93, o Supremo sempre considerou constitucional a substituição para frente, porque ele entende que isso é uma técnica de cobrança, de arrecadação, e que é possível, sim, você fazer uma cobrança antecipadamente antes da ocorrência do fato gerador. Ele sempre entendeu isso válido, ok? Só que agora, né, desde 93, a Constituição foi alterada para trazer uma previsão expressa da possibilidade, e vocês vejam que não é só para ICMS, não está no 155, está no 150, de você fazer cobranças de tributos antecipadamente. E aí eu vou ler com vocês lá o parágrafo 7º, né, para eu aprofundar aqui nas discussões do ICMS. Então vejam. Parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal. A lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária. Então, ele vai atribuir a um dos sujeitos passivos, a um dos contribuintes da obrigação tributária, a condição de responsável, substituição, pelo pagamento do imposto ou contribuição. Então, primeira observação, eu acho até que eu já falei disso aqui, né? Esse não é um artigo do ICMS. Tanto é que ele faz referência a imposto ou contribuição. Essa é uma discussão que nós temos para o ITBI, por exemplo. Se você poderia fazer uma cobrança antecipada no momento da escritura, da lavratura da escritura, com base no parágrafo 7º, né? Eu não tenho antecipação, eu não tenho substituição tributária propriamente dita, mas eu tenho uma antecipação, ok? É interessante que nós vamos ver que o Supremo sequer interpreta responsável aqui no conceito técnico de substituto. O substituto está no 150, parágrafo 7º, mas nós não vamos ver que não é a única hipótese do 150, parágrafo 7º, ok? Ou contribuição, né? Então, COFINS, PIS, né, que são inclusive contribuições não cumulativas, né, você poderia ter uma cobrança antecipada. Continuando, cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente. É exatamente a hipótese da substituição para frente. O fato gerador vai ocorrer posteriormente. Assegurada imediata e preferencial restituição da quantia paga
caso não se realize o fato gerador presumido. Então, vejam, o industrial, ele recolhe com base numa presunção. Fato gerador presumido. Então, no meu exemplo aqui, o industrial vai recolher na fase anterior com base na presunção de que o comerciante irá vender aquela mercadoria. Na hora em que o comerciante não vende, por exemplo, a mercadoria se deteriorou, tá? Vai haver o direito à restituição. A Constituição Federal diz expressamente: se o fato gerador que você presume não ocorre, haverá o direito à restituição. Ok? Então, esse é um ponto importante. No caso do ICMS, quem vai ter direito à restituição? Se nós estivéssemos numa hipótese de substituição tributária tradicional, como a relação é com o substituto, acho que a primeira ideia que a gente tem, né, e essa era uma discussão muito grande, era se quem deveria ter direito à restituição seria o industrial, ele é o substituto, a relação do fisco é com ele, se não houver pagamento, a fazenda vai ajuizar a execução fiscal em face do industrial, o comerciante é excluído da relação tributária. Então, faria sentido que fosse o industrial, né? E eu acho que quando eu faço a pergunta, geralmente me diz assim, André, industrial, substituto. Só que o ICMS tem uma peculiaridade. Existe uma regra expressa no artigo 10 da Lei Complementar 87 de 96, artigo 10 da Lei Complementar 87 de 96, dizendo que no caso de substituição tributária para frente, é expressa para substituição tributária para frente, a legitimidade para pedir a devolução no caso do fato gerador não ocorrer não é do substituto, é do contribuinte substituído, é do comerciante. Aí vocês vão perguntar assim, mas ele não foi excluído da relação tributária? A Fazenda não pode ajuizar a execução fiscal em face dele? Por que que a lei deu legitimidade para o comerciante pedir devolução de um tributo que quem recolheu ao fisco foi industrial? Por uma razão, que é fática, é econômica. Na hora em que o comerciante compra a mercadoria do industrial, então na hora em que ele adquiriu o carro, a gasolina, o tabaco, a bebida, na hora em que ele comprar aquela mercadoria, o industrial já embute no preço, que o ICMS é indireto, não só o ICMS dele, como que ele repassa, como também ele já inclui o valor que ele vai ter que antecipar para a fazenda estadual da fase posterior. Ou seja, o industrial recolhe como substituto, mas usando um recurso que o comerciante deixou com ele na hora em que pagou o preço. Por isso é que a Lei Complementar 87, lá no artigo 10, excepcionalmente, e isso cai muito em múltipla escolha, muito, porque todo mundo pensa na substituição e pensa que a legitimidade é do substituto, que seria a regra, né? Numa substituição, né? Se não tivesse essa lei, se não tivesse esse artigo expresso. No ICMS, na substituição para frente, a legitimidade é do comerciante substituído. Ele é que vai ingressar com pedido de restituição quando aquela venda não ocorrer, quando o fato gerador não ocorrer. Ok? Uma outra observação. O artigo 10 diz que essa restituição, quando o fato gerador não ocorre, pode ser feita em dinheiro ou pode ser feita em crédito, visando compensações. O ICMS tem muita compensação, né, seja tributária, seja financeira, por causa da não cumulatividade, e aí ele vai poder utilizar aquilo como crédito, tá? Então, ao invés de receber em dinheiro. E às vezes interessa para o comerciante, né? Ele ter, às vezes ele vende mais de um produto, e aquilo é interessante ele fazer aquele como crédito, ou ele pode ceder o crédito a terceiro, né? Então, o artigo 10 prevê essas duas possibilidades, né? No ICMS você tem muita seção de crédito,
O artigo 25 da Lei Complementar 87 de 96 prevê a possibilidade de cessões de crédito. Então, é muito comum você ter cessão de crédito para fazer compensação, tá? Então, é isso. Então, pode ser em dinheiro ou em crédito. Para ele usar, ou ele pode, eventualmente, ceder, ok? Então, eu vou ficar por aqui. Na nossa próxima aula, eu vou continuar a analisar o 150, parágrafo 7º, porque eu tenho outras discussões relevantes envolvendo esse parágrafo e o ICMS. Então, até lá.